Este é um podcast do Café com História. Se nós voltarmos um pouco para as questões internacionais, o que de fato justifica toda essa efervescência em relação à Venezuela, me parece, são os recursos naturais venezuelanos, principalmente o petróleo. Nós temos aí uma grande jazida de petróleo na Venezuela, faz parte da OPEP, e eu queria chamar a atenção para um elemento importante. É curioso como essa tensão do governo Trump em relação à Venezuela se dá exatamente no momento em que nos parece que o imperialismo norte-americano é derrotado pela China, pela Rússia, principalmente, mas com apoio ainda do Irã, a Turquia atualmente, que está participando muito fortemente das disputas geopolíticas naquela região. Me parece que o governo Trump perde a capacidade de ação na Síria, no Oriente Médio. E aí se volta para uma Venezuela muito próxima, que tem aí uma possibilidade de fazer transporte de petróleo em 4 ou 5 dias, para os Estados Unidos, que é o maior consumidor dos derivados de petróleo no mundo. Então tem um elemento internacional que eu penso que agora nós temos que começar a colocar na nossa análise, que é a questão do petróleo e das disputas imperialistas em todo o mundo. Eu acho que tem 2 elementos aí muito importantes para ficando claro. Vai se apontando, não está claro ainda, vai se apontando. Um tem a ver objetivamente com a questão do petróleo, está bem colocado. Eu acho que o petróleo... E por que isso é importante a gente pensar? Porque nós já pensamos intervenções a partir de um discurso de resgate da democracia contra ditador, foi feita produção cinematográfica para isso, foi feita toda uma discussão para isso. Pensamos isso no Iraque, pensamos isso no Afeganistão, pensamos isso em outras intervenções na Síria, pensamos isso sobre a questão da Líbia, principalmente quando ocorre aquele momento, 2011 até 2015, 14, 15, a chamada Primavera Árabe, quando aquele processo estava ocorrendo, caindo vários governos no norte da África e na região do Oriente Médio, notoriamente rica em petróleo, que por sua vez notoriamente somos muito dependentes, a nossa máquina produtiva internacional dentro da nossa sociedade capitalista, somos muito dependentes na produção, no transporte, na geração de energia do petróleo. O petróleo ainda é um elemento em evidência. Nós pensamos a partir de um discurso de defesa da democracia que se revelou depois que a questão do petróleo estava em jogo, Eu acho que essa é uma coisa que nós precisamos entender. E fica muito difícil você falar em democracia com os olhos voltados para o petróleo. Fica muito difícil você falar em democracia apontando intervenção com os olhos no petróleo, entendeu? Então fica... Esse é um elemento. Será que há limites para os interesses das multinacionais em relação ao petróleo? Será que há limites desses grandes poderes, desses grandes investidores, dos estados imperialistas, dos Estados Unidos, da União Europeia? Será que há limites para o que eles chamam de democracia na Venezuela? Será que respeitarão os ordenamentos internos que democraticamente, quer você goste, quer não, tem a participação da população explícita? Se você olhar aspectos da democracia venezuelana, ela tem um caráter até mais participativo do que várias regiões do mundo. Mas a pergunta é, será que os grandes interesses internacionais em relação ao petróleo irão respeitar as decisões e a soberania nacional venezuelana? Não só não é esse o ponto que norteia efetivamente a possibilidade de uma intervenção, como esse é o segundo ponto que justifica uma intervenção. Por quê?
Porque ao contrário do que se está trabalhando, a ideia de que não existe uma democracia na Venezuela, se você deixar de lado a paixão ou aquele olhar raivoso sobre a Venezuela, atravessar essa nuvem que nos cega, entrar na Venezuela, sabe uma coisa que me parece, professor Mário? É que a Venezuela tem mais instituições democráticas do que nós. Porque democracia para mim tem a ver com instituições reconhecidas e em funcionamento e a participação das pessoas. Pessoas é uma palavra que fica muito ampla. O que pessoas? Pessoas é o povo. Trabalhadores, empresários, intelectuais, artistas, mas o povo tem que participar. E o que tem revelado interessante é que, apesar de toda a pressão internacional que se dá nos últimos 20 anos do chavismo, sim, o apoio a uma população que está tendo dificuldade em conseguir alimentos e ter acesso às mercadorias disponíveis no mercado mundial, financiamento internacional, é um governo e um país que não tem tido apoio, mas ainda assim a população tem apoiado esse governo. Alguns diriam o seguinte, eu só queria terminar um pequeno raciocínio, que é o seguinte: até onde esse modelo chavista também não é um problema para quem disputa internacionalmente o controle dos recursos internacionais. As duas coisas estão diretamente ligadas. A participação popular de forma democrática, com N instituições que permitem que ela opine, mas até que ponto isso esse modelo de democracia que é diferenciado, não é o nosso, não é igual ao dos Estados Unidos, até que ponto esse modelo não traz para a Venezuela uma experiência de autonomia enquanto nação, que numa disputa internacional pode incomodar. Então, se você pega agora, junta os dois pontos, você tem aí uma crise internacional, onde um dos elementos importantes é o controle de fontes de energia. Já sabemos, já elencamos aqui que o petróleo ainda é o principal elemento em evidência, apesar de todas as outras experiências. A Venezuela é o 7º maior produtor de petróleo do mundo hoje. Opa! Talvez nós conseguimos chegar no ponto-chave da questão, né? Por que a Venezuela? Porque a Venezuela pode, diante do atual quadro, não resolver, mas amenizar a crise de acesso e controle sobre fontes de petróleo, diante de um momento em que politicamente a República Venezuelana está em crise. Compreende? É muito mais fácil a um leão faminto e voraz capturar sabe aqueles animais da savana africana, né, que andam em grupo até por um sentido de autoproteção, né? E aí o leão, aliás, vamos ser justos, a leoa, né, que faz a caçada, é muito mais fácil a ela vai procurar quem? Quer dizer, quem é a sua fonte de carne? É muito mais fácil para ela derrubar um gnu com a pata quebrada do que um líder da manada. Compreende? A Venezuela em crise é uma Venezuela esperneando. E uma das coisas que torna a Venezuela, o desenvolvimento venezuelano muito, muito dependente, é que a Venezuela é um dos países que no desenvolvimento latino-americano não fez ainda a sua transição para uma substituição de importações. A Venezuela não viveu ainda um processo que nós vivemos nos anos 30, principalmente nos anos 40, 50. A Venezuela ainda não viveu. Apesar do elemento político, eu considero que a organização social e política venezuelana é uma organização muito moderna, porque tem um elemento interessante lá que é a radicalização da participação popular mais do que em outros lugares. O que gera, claro, uma visão da elite, da mídia internacional, uma visão de questionamento, porque partimos do pressuposto que numa questão de disputas,
Os grandes bancos, as grandes empresas não querem atender os interesses da massa. E uma massa que participa, obviamente, dificulta o alto lucro dessas grandes empresas, desses grandes investimentos. Agora, e, contraditoriamente, ela tem instituições que nos parecem mais democráticas, porque tem um aumento da participação popular, e democracia liberal para mim é isso. Contraditoriamente, ela é muito atrasada, se é que podemos usar esse conceito, muito atrasada economicamente. Por quê? Porque ela ainda depende quase que exclusivamente, ou em grande monta, da questão do petróleo, que por sua vez conjunturalmente fica à mercê, além do preço do barril, né, da cotação desse petróleo no mercado internacional. Quer dizer, se você tem um preço maior, você tem mais recursos nacionais, né, para distribuir internamente, compra de produtos básicos, da cesta básica da população, etc. Quando o preço menor, você tem menos capacidade de compra desses produtos, né? Mas uma participação popular para exigir. Compreende? Há uma contradição complexa aí. Para caracterizar, talvez, até um pouco mais exigente do ponto de vista teórico, a Venezuela tem um desenvolvimento mais dependente por importar 70% do que consome. Então, o que me parece na Venezuela hoje? Claro que tem o discurso, tem o debate na época do Chávez sobre o socialismo do século XXI, tem as grandes disputas que estão ocorrendo no mundo. Entretanto, o elemento que me parece na Venezuela é que ela precisa, para poder dar sustentação ao combate à pobreza, ao combate às desigualdades na Venezuela, ela necessita fazer uma revolução no seu sistema produtivo, que é pegar os recursos do petróleo e desenvolver a sua própria siderurgia, metalurgia, fazer uma boa indústria de base, diversificar a sua economia, fazer aquilo que do ponto de vista econômico o Brasil, a Argentina já o fez há muito tempo atrás, apesar de continuar na periferia do desenvolvimento do capitalismo mundial. Agora, isso deixa a Venezuela muito refém, inclusive é uma das grandes críticas que o chavismo sofre por não ter conseguido nos últimos 20 anos se tornar menos dependente economicamente do cenário internacional. Bem, me parece que na nossa fala aqui nós podemos já pontuar duas coisas. Primeira é que a crise que a Venezuela está inserida, do ponto de vista político, do questionamento às suas instituições, na realidade ela é parte de algo que está ocorrendo no mundo, me parece. E o que está ocorrendo no mundo, a meu ver? Nos últimos anos tem se revelado um embate, uma contradição entre a democracia liberal burguesa versus o neoliberalismo, que é muito forte no mundo. Ou seja, um lado que é a diminuição do Estado nas relações de produção e consumo, enquanto você tem alguns países como a Venezuela, há uma população que, por instituições muito participativas, estão exigindo ampliação do Estado na regulamentação da produção e consumo, o que gera uma tensão muito grande em todo o sistema capitalista. Bem, esse é um elemento que eu penso que, inclusive, nós deveríamos, num outro momento, Bonato, fazermos uma análise sobre essa questão no mundo. Como que essa relação construída, essa forte herança moderna da democracia liberal burguesa, ela entra em choque com a própria política praticada pela burguesia hoje, que é o neoliberalismo. É uma contradição que nós precisamos analisar ela no contexto internacional, porque nós temos muitos exemplos disso acontecendo. O nosso ouvinte tem que ter claro que, para a análise do mundo atual, para atender as demandas oriundas do Enem ou dos vestibulares que existem em nossa região, nós temos que olhar para a Venezuela preocupado com dois pontos que o professor levantou. A contradição existente na Venezuela, mas que está no mundo, entre a democracia formal, conhecida por nós, com o papel do Estado. Então esse é um debate que está no mundo. O segundo aspecto importante que me parece é que, para compreender a Venezuela, tem que colocá-la no contexto da disputa mundial, hoje liderada pelos Estados Unidos e tendo como oposição principalmente a China
e a Rússia. Tanto é que o governo Maduro tem amplo apoio da China e da Rússia. Econômico, político, acabou de impedir na ONU que ocorresse na ONU uma intervenção política muito evidente na Venezuela. O governo Maduro internamente tem amplo apoio popular, tem apoio das Forças Armadas, apesar de que alguns militares romperam com Maduro, mas a maioria está com ele, pelo menos por hora. E há inclusive o apoio da Suprema Corte, que regulamenta, que julga a partir da Constituição venezuelana e verifica que o governo venezuelano ele tem amparo constitucional. Então não vai ser fácil a derrubada do Maduro na Venezuela. Então são esses, eu penso que do decorrer do ano, nos preparar para o Enem, nos preparar para os vestibulares, ou nos preparar para entender a realidade latino-americana, nós temos que considerar esses dois aspectos, que a Venezuela vive uma crise num contexto maior do que ela. E esse contexto maior, ele tem a ver com o embate entre o neoliberalismo e a democracia formal, iniciado principalmente com a crise de 2008, e também com o fim do unilateralismo norte-americano para o multilateralismo atual, que faz com que os Estados Unidos, não podendo mais ser hegemônico no Oriente Médio como ele era antes, vislumbra guardar para si, com maior capacidade de atuação, o mercado latino-americano. Estamos aí de volta a uma forte política de Estado norte-americano que nos lembra muito a doutrina Monroe do século XIX. Entretanto, eu gostaria de chamar o professor a analisar um outro aspecto importante. O que o Brasil tem a ver com isso? Como essas tensões na Venezuela, como ela reflete no Brasil de 2019? Como agora, professor, nesse início do ano, de final de janeiro, início de fevereiro, hoje é dia 3 de fevereiro, um domingo, nós aqui nesse Café com História, que busca analisar as questões da Venezuela, qual a relação de todas as questões venezuelanas com o Brasil? Olha, eu acho que tem dois elementos importantes. O primeiro tem a ver com uma questão de caráter político-ideológico. Quando eu falo político-ideológico, significa o seguinte: para o ouvinte aí é importante entender o que nós compreendemos como elemento ideológico. O elemento ideológico é a explicação. Resumidamente, de forma simples, é a explicação que você dá para algo, né? Como que você explica determinado fato, determinada disputa, determinado acontecimento? Essa explicação tende a ser uma explicação que vem embutido nela uma justificativa. Uma justificativa, ela não é isenta, não existe uma explicação isenta. Nós não estamos falando aqui de uma explicação sobre um novo ser encontrado na natureza que você vai lá e classifica e explica por que da sua classificação. Porque tem 2 asas, 7 pernas, entendeu? Não, eu estou falando de explicar algo em disputa. Ou seja, talvez, de outra forma, há uma disputa pela ideia dominante a respeito do que é a Venezuela nos dias de hoje. Agora eu vou trazer para a atualidade. É claro que está tendo um processo de migração de venezuelanos para o Brasil. O venezuelano, ele está do outro lado da fronteira vivendo uma crise econômica maior do que a nossa. Não significa que não estamos em crise, né? Mas a nossa crise não é causada pelos venezuelanos. Compreende? É importante, é aí que eu queria chegar. Esse é um primeiro ponto. Apontar a Venezuela como um problema que nos respinga e traz para nós problemas internos é um exagero quase que sacana. Quase que sacana. Porque aí nós criamos uma tendência a apontar o venezuelano como um problema quase um inimigo. E não como um latino-americano hermano que está vivendo uma crise que nós também já vivemos no passado, tão intensa quanto, ou estamos vivendo uma crise econômica e que poderíamos estar num processo de ajuda mútua,
entendeu? Um projeto latino-americano de desenvolvimento das nações latino-americanas. Não, estamos nos fragmentando em uma luta ideológica aonde achamos que o nosso inimigo está do outro lado da fronteira aqui. Acho isso muito ruim. Acho que é um trato muito ruim. O segundo elemento. Então, o primeiro é esse. O primeiro é político e ideológico. Cuidado. Não vamos nos fazer de massa, de manobra, alimentando um ódio por um inimigo que não existe. Nós estamos em condições, e já estivemos em condições muito semelhantes. Eu vejo o povo venezuelano como um irmão numa condição internacional de crise, e não como inimigo que causou a minha crise. Você está me entendendo? Por quê? Porque algumas centenas de milhares de pessoas atravessaram a fronteira buscando refúgio no nosso país. Aliás, um país que eu sempre vou apontar, formado por imigrantes. Compreende? Nós temos 98% da população brasileira que é descendente de imigrantes. Fazer qualquer discurso anti-imigração é no mínimo uma ignorância. No mínimo uma ignorância. Ignorar o elemento básico que é a formação do próprio povo brasileiro. Segundo elemento é o econômico. Não menos importante. É o econômico, né? Nós estamos inseridos na mesma crise econômica internacional que nos coloca também como um fornecedor de petróleo para o mundo, nos coloca também nesse quadro. Nós também estamos em disputa. Nós também estamos em disputa. E o Brasil faz nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito importante, porque essa disputa que é mundial, ela toma forma na região como uma disputa geopolítica da qual o Brasil está envolvido, faz fronteira com a Venezuela. Entretanto, a forma como o Brasil está se postando frente a este debate, o Brasil está se postando tutelado pelos Estados Unidos. E à medida que está tutelado pelos Estados Unidos, se afasta cada vez mais dos BRICS e dos interesses geopolíticos da Rússia, principalmente, e China. Agora, mesmo tutelado pelos Estados Unidos, o Brasil, pela proximidade com a Venezuela, sofre ameaças muito grandes com o que ocorre na Venezuela. Nós temos uma região de fronteira, e numa região de fronteira muito sensível, seja pela imigração, seja pelo narcotráfico, porque uma tensão na Venezuela, ela desarticula as instituições dos estados nacionais que tentam combater minimamente o narcotráfico, ou seja, um caos na Venezuela, em certa medida, facilita ainda mais a ampliação do narcotráfico nessas regiões. Tem uma questão relacionada à economia, porque a Venezuela importa muitos produtos do Brasil também. Então, esse é um outro elemento importante. Ou seja, uma intervenção na Venezuela não vai ser uma coisa assim que se acaba rapidamente, que se resolve rapidamente. O Brasil... Cada brasileiro tem que tomar consciência de que está ocorrendo algo na Venezuela que nos atinge diretamente. E um outro fator importante é que, se a tensão caminhar para uma guerra, para uma intervenção, ou até mesmo para uma guerra civil, vai gerar uma crise em toda a América Latina. Toda a América Latina. O processo imigratório, as tensões, uma guerra na Venezuela, ou uma guerra civil, ou uma intervenção militar, provavelmente se isso ocorrer, não sei se ocorre com o apoio da ONU, mas a OEA pode sim fazer uma resolução a partir dos Estados Unidos e sim justificar, inclusive com o apoio da Assembleia Nacional, que nesse momento é contra o Maduro, com apoio interno, pode inclusive justificar uma intervenção. Para o Brasil isso seria péssimo. E o que me parece é que as autoridades brasileiras, os intelectuais brasileiros, os políticos brasileiros, o cidadão brasileiro, não têm dado conta da importância do caos que seria para nós uma intervenção militar na Venezuela. Então isso tem me preocupado muito. Fechando o nosso debate hoje, o nosso café com história de hoje, aliás, eu queria agradecer muito essa nossa oportunidade, porque em tantos anos é algo que estamos fazendo juntos e que creio eu que tem condições de dar muito frutos nos dias
nesses dias, e neste ano nós vamos procurar fazer regularmente esse nosso Café com História para atender os ouvintes, para que possa ter uma análise no decorrer do ano sobre a geopolítica que muda pra caramba a cada dia. Dessa forma, nós teremos que voltar em outro momento a debater as questões da Venezuela aqui no nosso Café com História, domingo pela manhã, nessa manhã maravilhosa, ainda muito quente aqui em Juiz de Fora. Nós podemos identificar que em algum momento teremos que voltar a debater as questões da Venezuela. Até porque ela está entrando no epicentro de uma crise que poderá, isso já ocorreu antes. Se você analisar lá a Guerra da Coreia, por exemplo, a Guerra da Coreia começa dessa forma. Um governo de fora que legitima um governo de oposição, gera uma guerra, toma-se um lado, e você tem uma guerra que até hoje não foi resolvida ainda na Coreia, na Península Coreana. Então, é muito preocupante, e me preocupa o fato de que as forças políticas, o debate nacional, inclusive do último processo eleitoral, não nos permitiu fazer uma análise explícita sobre o comportamento do Brasil em relação à Venezuela. É muito arriscado, mas isso voltaremos em outro momento, com certeza. Quero já aqui agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa análise, convidá-los para se inscrever no canal e participar com a gente em outros debates. Muito obrigado ao professor Bonato. Vamos agora pensarmos durante essa semana, analisarmos durante essa semana quais serão os desdobramentos mais importantes, mas com certeza em algum momento voltaremos novamente à Venezuela. Quero agradecer a participação de todos, já me despedir aqui. Um abraço a todos, muito obrigado por nos acompanhar e até uma próxima oportunidade. Ouvinte, é muito importante para nós que você possa, de uma forma ou de outra, participar. Mande questões, mande suas impressões a respeito dessa conversa, desse bate-papo que nós fizemos. Agradecer aqui a ideia que, no meu entendimento, muito promissora do professor Mário de fazermos esse podcast. Mande para nós outros ideias de temas, né, para que a gente possa ir trabalhando. Compartilhe, divulgue para que a gente possa. É importante para nós, é importante para o próprio desenvolvimento do nosso trabalho do canal, né? Exato. E as suas impressões, ou as suas demandas, né? Se você está preocupado com... Não é a questão da Venezuela que te preocupa, né? São essas questões relativas a outros temas que estão aí em debate na nossa sociedade. Estamos à disposição para fazer essa conversa. Obrigado a todos. Um grande abraço. A gente se vê no próximo tempo. Valeu. Um abraço. Café com história. Café com história. Café com história. Café com história.